Olá! Hoje nossa análise se concentra em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Um texto bem rico que, sabe, transita entre essa prontidão para o futuro e orientações muito concretas para o dia a dia. Logo de cara, a gente é confrontado com aquela imagem forte, né? O dia do Senhor vindo como um ladrão de noite. A ideia é surpresa, assim, especialmente para quem está meio desatento, talvez confortável demais, pensando em paz e segurança. Exatamente. O ponto central, eu acho, não é nem tentar decifrar calendário, sabe? Mas sim cultivar uma vigilância constante. O texto faz um contraste bem forte entre noite, trevas, que estão ligadas à surpresa, ao despreparo, e o dia, a luz. Aí os destinatários são chamados de filhos da luz, o que já sugere um jeito de viver diferente, mas desperto, né? Consciente. Mas como que isso se traduz, ser filho da luz na prática, assim? O texto dá uns elementos bem visuais, pede vigilância, sobriedade e até fala de uma armadura espiritual. Sim, é interessante isso. E note como essa armadura, ela não é passiva, sabe? Fé e amor não são só sentimentos, são a couraça, aquilo que protege o centro vital das nossas ações, motivações diárias. E a esperança da salvação não é um desejo vago, é um capacete, né? Protege a mente contra o desespero, mantém o foco no futuro prometido. São defesas ativas para o cotidiano. Interessante essa perspectiva ativa. E o texto reforça que o destino não é a ira, mas a salvação por meio de Cristo. Isso parece dar uma base de segurança, né? Mesmo nesse chamado para vigilância. Para que, quer vigiemos, quer dormamos, vivamos juntamente com Ele. Isso, tipo, fundamenta a esperança, mas olha que curioso. Não elimina a necessidade de estar alerta e viver de acordo com essa esperança. E essa vigilância não é só coisa individual, certo? O texto rapidamente conecta isso com a dinâmica da comunidade. Pede respeito, autoestima pelos líderes, aqueles que trabalham, lideram, aconselham, fala em encorajar, edificar uns aos outros. Sem dúvida, a saúde espiritual individual parece estar totalmente ligada à saúde da comunidade. Aí seguem exortações bem específicas: advertir os indisciplinados, consolar os desanimados, apoiar os fracos, ser paciente com todo mundo. E culmina naquela instrução direta: tende paz entre vós. A paz interna na comunidade é parte essencial dessa prontidão. E nesse contexto da comunidade, surge um ponto ético que me parece altíssimo, né? Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, antes seguir sempre o bem tanto uns para com os outros como para todos. Não retalhar, mas buscar ativamente o bem para todos. É um desafio enorme. Um padrão realmente elevado. E logo depois dessas diretrizes para a comunidade, vem uma sequência que soa quase como um manual de bolso para a vida espiritual diária. Sim. Aquela parte super conhecida. Vem uma série de imperativos curtos, diretos, dá para agrupar, talvez. Tem um bloco sobre atitudes constantes. Alegrai-vos sempre, orai continuamente, em tudo dai graças. Apresentadas como a vontade de Deus, né? Isso. Depois, um bloco sobre a abertura ao espiritual. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. E, crucialmente, um terceiro bloco sobre discernimento ativo. Examinai tudo, retenha o bem, abstenda-se de toda a aparência do mal. Esse equilíbrio é fascinante. Abertura espiritual, mas com um filtro crítico, né? Não é aceitar tudo cegamente, mas testar, avaliar e só então ficar com o que é genuinamente bom, rejeitando ativamente o mal. Perfeito. E se a gente conecta tudo isso, o capítulo encerra com uma oração, pela santificação completa, espírito, alma e corpo, preservados irrepreensíveis até a vinda de Cristo. Tem uma ênfase forte na confiança naquele que chama, afirmando: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Quer dizer, todas aquelas instruções práticas que a gente viu antes são, na verdade, o caminho proposto para essa integridade e preservação final. Então, para a gente amarrar as pontas, 1 Tessalonicenses 5 nos chama para uma vida de olhos abertos, espiritualmente alertas, sóbrios. O foco não está em adivinhar o futuro, mas na qualidade do presente.
cultivar relacionamentos pacíficos, construtivos na comunidade, praticar ativamente o bem, a não retaliação, manter uma vida espiritual vibrante com alegria, oração, gratidão constantes e usar o discernimento para abraçar o bem e rejeitar o mal. Tudo isso baseado na esperança da salvação e na confiança na fidelidade de Deus. O que nos deixa com uma reflexão importante, talvez, no nosso mundo de hoje, né? Inundado de informação, opinião, pressão constante, como que a gente pode aplicar de forma realista esse desafio de examinar tudo e reter o bem? E mais, como fazer isso mantendo ao mesmo tempo aquela alegria contínua, oração incessante e gratidão em todas as circunstâncias que o texto propõe? Fica aí a questão, né? Sobre como harmonizar o discernimento crítico com um coração que é persistentemente grato e alegre.